O meu nome é Fernanda, o nome da minha dupla é Letícia, e a gente vai estar falando um pouco sobre o que é a MIF. A MIF, então, é uma escala quantitativa que ela serve para avaliar o nível de independência funcional de cada pessoa em relação a tarefas do dia a dia. Essa escala foi desenvolvida no dia 1º de outubro de 1987, na América do Norte, e a versão brasileira dela foi validada em 2001. O objetivo da MIF é avaliar, através de números, então, o nível de dificuldade que essa pessoa vai ter no dia a dia, se ela é ajudada, e enfim. Então, para ela são feitas perguntas em relação a 13 tarefas motoras, que seriam tipo tomar banho, escovar os dentes, como se locomove, e 5 tarefas cognitivas, que são tipo se ela entende, se ela compreende o que é falado para ela, enfim. E aí, então, essas informações são colocadas em forma de números na tabela, e dessa forma o avaliador, no nosso caso o fisioterapeuta, vai ter um valor, o score total lá no final, de acordo com os níveis da dificuldade da pessoa, e aí a gente vai ter o número da MIF do paciente. A aplicação da MIF ela é feita através de avaliadores, neste caso fisioterapeutas, em pacientes adultos. Caso o paciente ele não verbalize, quem deverá responder por ele é o cuidador ou o familiar. O paciente nunca terá contato direto com a escala, porque a escala não é composta por perguntas, e sim por itens. Quem irá formular a pergunta é o fisioterapeuta, e conforme a resposta do paciente, ele irá interpretar qual é o nível mais adequado para se encaixar neste item. A escala é aplicada, então, 3 vezes durante o tratamento, e no final do tratamento deverá ser feita uma análise geral dos scores totais para verificar se houve uma evolução nesses scores, ou seja, uma evolução na independência funcional do paciente. A escala costuma ser aplicada em pacientes que têm alguma disfunção funcional, então, como pacientes pós-AVC, pós-TCE, de trauma raquimedular, pessoas com doenças neurodegenerativas, ortopédicas e também em idosos. Essa é a escala MIF, então, ela é composta por 18 itens, neste caso de A a R, e tem atividades de autocuidado, controle dos esfínteres, mobilidade, locomoção, comunicação, conhecimento social. Ela tem os campos ali, primeira, segunda e terceira avaliação, que vão ser realizadas 3 vezes, então, como eu falei anteriormente, durante o tratamento, e também tem os níveis de dependência, que eu vou explicar um pouco agora para vocês. Ela é composta de níveis, então, de 1 a 7, sendo que o 7 e o 6 são níveis de independência e o 5 até 1 é nível de dependência. O número 7 quer dizer que o paciente tem uma independência completa. Ele realiza todas as tarefas com segurança, sem nenhuma alteração na tarefa e sem ajuda e em tempo razoável. Já o nível 6 diz que o paciente tem uma independência modificada, ou seja, ele realiza as tarefas, porém ele utiliza algum tipo de dispositivo para auxílio, ou ele realiza um tempo acima do razoável ou corre algum risco de segurança. Já entrando nos níveis de dependência agora, a gente tem a dependência modificada e o primeiro número é o 5. O 5 significa que o paciente ele consegue realizar as atividades sozinho, no entanto, ele vai precisar de uma presença física, de uma pessoa que lhe dê um incentivo, como é que eu posso dizer? Um incentivo, ou uma sugestão, ou até para preparar algum tipo de refeição. No número 4, a gente vai ter, ainda dentro da dependência modificada, tem uma assistência com contato mínimo, onde o paciente realiza no mínimo 75% do trabalho e, quando é necessário, apenas um toque para auxiliar a pessoa na realização das tarefas. No número 3, a gente tem uma assistência moderada, que é quando vai precisar mais do que apenas um toque para auxiliar a pessoa, mas mesmo assim ela faz de 50% a 74% do trabalho. Entrando daí no nível de dependência completa, a gente tem o nível 2, que é uma assistência máxima, quando é necessário um grande esforço para auxílio,
mas mesmo assim a pessoa realiza de 25% a 50% do esforço na atividade. E por fim, a gente tem a assistência total, que é o nível 1. A pessoa vai realizar no máximo 25% do trabalho. Esses níveis daí, conforme as respostas do paciente, a gente vai adequar e classificar na tabela conforme a atividade. Esses níveis a gente buscou, então, no manual de orientação funcional para a aplicação da escala MIF. A MIF, então, faz perguntas de acordo com 18 tarefas do cotidiano. A primeira parte delas se refere aos cuidados pessoais, que aí seriam alimentar-se, inclui se a pessoa usa algum instrumento específico, como ela mastiga, como ela engole. Tem o arrumar-se, que inclui se a pessoa consegue se pentear, se a pessoa consegue se maquiar. Tem o banhar-se, que inclui se ela consegue se lavar e se secar em determinadas partes do corpo. Tem o vestir-se na parte superior e o vestir-se na parte inferior. Tem a higiene pessoal, que inclui escovar os dentes, lavar as mãos, como é o uso do vaso sanitário, se ela consegue fazer a higiene depois, se ela consegue se vestir de novo. E aí a segunda parte, que é sobre controle esfincteriano, é em relação a controle vesical e intestinal, ou seja, se ela controla a urina e fezes. A terceira parte é sobre mobilidade, e aí isso refere a como ela consegue passar do leito para a cadeira de rodas, ou como ela passa disso para a marcha. Tem a parte sanitária também, que é como ela, do vaso sanitário, como ela senta e como ela levanta. E tem a parte de banheiro, chuveiro, que aí se refere a se ela consegue sair e entrar sozinha do box. A quarta parte, então, é em relação à locomoção. E aí vão ter as siglas M para marcha e CR para cadeira de rodas. E aí, então, em marcha, cadeira de rodas, vai ser avaliado como a pessoa se locomove, se é marcha ou cadeira de rodas, ou se usa ambos. Em relação às escadas, é avaliado como a pessoa faz para subir escadas, e aí são considerados lances de 12 a 14 degraus. A quinta parte é a parte da comunicação, e aí também tem siglas, que são A para auditiva, VI para visual, V para verbal e NV para não verbal. E aí vai ter a abrangência, que é se a pessoa compreende o que é dito para ela, e a parte da expressão, que é como a pessoa se expressa mesmo. E aí a sexta e última parte é em relação ao conhecimento social, a interação social, como a pessoa resolve problemas, como ela toma decisões, em quanto tempo, tipo decisões financeiras, pessoais e sociais. E aí também tem a questão da memória, que é se ela reconhece pessoas e se ela lembra da rotina dela. E aí, então, esses dados vão ser colocados de forma quantitativa na tabela, de forma que o valor mínimo de pontos que a pessoa pode fazer é 18 e o máximo é 126. E aí, essa escala ela é quantitativa, mas a interpretação final mesmo é qualitativa, porque daí, através dos números, dos resultados, essa escala é feita mais de uma vez, vai ser comparado a evolução do paciente ao longo do tratamento.